Realmente, na prática, a gente vai usar calculadora para executar as atividades do dia a dia, tá? Então, na calculadora, né, você vai ter que saber fazer ali, pelo menos a parte de trigonometria, entendeu? Que é o seno, cosseno, você vai ter que saber essa manha com a calculadora, tá? E não é qualquer Tá. calculadora, não tem uma calculadora científica, né? Tem aquela Cássio, a HP, tá? Eu tenho uma Cássio. É a mais comum, eu também tenho, É né? verdade. Eu passei a faculdade inteira com uma dessa, né? A HP é 10 vezes mais cara, né? É. E é o que a maioria tem mesmo, e é a que mais se utiliza, tá? Tá. Então, no momento, né, a gente está entrando no conceito teórico, tá? Hum. Para você relembrar frações, por exemplo, né? E potenciação. Por quê? Isso vai estar envolvido lá na frente com algarismo significativo, tá? Sei. É, é, tem uma necessidade grande de você saber essa teoria básica, porque, na A verdade, teoria a parte básica, de né? matemática, olha, Eu estava me apegando em aprender mesmo o cálculo em si. isso, então, realmente, isso, quanto mais você se aprofunda ali, nessa revisão de matemática, mais facilidade você vai ter quando seguir os procedimentos da prática. Porque na prática, você não pode ficar com dúvida em conta, em como fazer conta. Sei. Você tem que ter outras dúvidas, né? As Hum. dúvidas vai ser pertinente a como você vai executar o procedimento ali, por exemplo, da medição de spool, né? Se você está É. com dúvida na medição de spool, como que você vai colocar fazer todo o aparato, montar tudo? E ainda ter dúvida em matemática, aí não tem jeito, né? O Verdade. professor, na hora da prática, ele não vai parar a aula de prática de spool para ensinar matemática, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente já inicia direto aqui com os conceitos básicos de matemática, e é basicão mesmo, tá? E justamente o ponto de algarismo significativo, eu vou mostrar para você alguns exemplos de como será cobrado na prova da ABEND, tá? Era essa a dúvida que eu tinha. Isso vai ser cobrado na prova da ABEND, entendeu? As Hum. regras de arredondamento e os algarismos significativos, Pô, você chegou onde eu queria. tá? Sobre essas regras de arredondamento. Eu Eu vou tenho fazer que ser. isso, você vai ter que saber. Eu sei. Agora eu queria saber. A regra de arredondamento, para que usa-se na matemática, é uma. Já para a gente que trabalha com a qualidade, a regra de arredondamento ela tem que seguir as regras da norma ABNT NR 5891, é isso? Exatamente. Na verdade, né, eu conheço só essa norma que fala de arredondamento, né? Sei. Até na faculdade, para você ter ideia, eu fiz a faculdade inteira e nunca ninguém falava por cima, né? Ah, como que arredonda quando tem ali 5? Ah, põe 3 casas, põe 2 casas. Na faculdade, eu nunca escutei falar de algarismo significativo. Hum. 5 anos de engenharia, hein? Tá? Mas para a prova da BEND, né, a gente precisa saber e não é tão difícil, tá? De É só a acordo com gente a ter norma, né? A atenção, BNT, né? de acordo com essa norma, tá? Não era Mas essa a dúvida. vamos chegar lá porque eu vou fazer uma revisão. Você está com um tempinho, né? Tem o dia todo. Então tá ótimo, tá? Vamos pelo menos pegar uma horinha aí para a gente parar um pouquinho, tá? Tá. Então a gente começou a matemática, né? Ali com um vidinho de fração, né? Pô, Dá uma olhadinha só para você ir relembrando frações. Você está vendo a minha tela? tô vendo. Ótimo. Tá? Aí a gente começou a falar de potenciação em notação científica, tá? Então, potenciação, né? Pode ser de base Revisão do 10. ensino médio, né? É um número que tem um expoente, e esse expoente, ele indica quantas vezes o número da base é multiplicado, né? Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 5, quer dizer que eu peguei o número 2 5 vezes e multipliquei. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Até aí tudo bem, certo? Certo. O que vai ser interessante para a gente? Não é qualquer número elevado a qualquer número, né? O interessante Hum. para a gente vai ser o 10.
a base 10. Porque a base 10, né, ela tem uma relação com o nosso sistema binário, o nosso sistema numérico, que a gente conta normalmente, né? Ou seja, a gente aprendeu a contar de 1 até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Se contar o algarismo 0 até 9, a gente tem 10 unidades, né? Quando chega no 10, a gente volta noutra sequência. É uma redundância. Então, a gente vai criando ciclos de 10 em 10. Tá? Quando a gente começa no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, é outro conjunto de 10 números. Aí, assim por diante. Você entendeu o que é um sistema, né, decimal? Entendi. Existem outros sistemas? Existe, viu? Existem sistemas binários, por exemplo, que conta de 0 até 1. Entendeu? Que é o do computador. O computador é sistema binário. Tá? Existem outros sistemas que inventaram durante a história, né? Hexadecimal, né? E assim por diante. Mas o interessante é a gente saber que a gente usa atualmente no sistema decimal, né? E que esse sistema decimal ele tem uma relação com uma potência de base 10. Tá? Essa relação a gente vai ver, por exemplo, aqui. Ó. Eu estou na apostila aqui, né? Quando eu tenho um algarismo aqui, ó, o número, aliás, 1000, né? Eu sei que ele representa 10 elevado à terceira, né? Por quê? Se eu pegar o 10 três vezes, 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000, né? 10 vezes 10, 100, e 10 vezes 100, 1000, tá? Mas é muito fácil eu fazer isso de cabeça. Você vai notar o seguinte, o expoente quando eu tenho uma base 10, tá? Equivale ao número de casas. Por exemplo, se eu tenho o expoente 6 aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 número 0 depois do 1. O 9 vai ter 9 zeros depois do 1. O 12, 12 zeros depois do 1. Tá? Então, o expoente me dá o tamanho do número. Tá? Tá. Percebeu? Você já tinha percebido isso? Tinha percebido. Ótimo. Ao contrário também funciona. Tá? Ao contrário, né, a gente verifica que é zeros à esquerda. Tá? Se por um lado, o positivo, o expoente positivo, a gente acrescentou zero à direita, né, o Negativo. expoente negativo acrescenta zeros à esquerda. Até aí, beleza, certo? Certo. Ótimo. Aqui na apostila, né, vai ensinar algumas regrinhas de cálculo, tá, com esses expoentes. Porque durante as operações vai ficar mais fácil realmente, viu? Se eu pegar esses números aqui, ó, 10 a sexta e 10 ao quadrado, né? E eu souber essa regrinha né, da soma aqui, né? É mais fácil do que eu pegar na calculadora e transformar tudo e depois fazer a conta. Entendeu? Então, né, tem algumas regrinhas aqui, entendeu? Quando eu estou dividindo, né? Isso potência de base 10, tá? Tem que ser potência de base 10 iguais, tá? Eu subtraio os expoentes, tá? Se eu estiver multiplicando, eu somo os expoentes, entendeu? As duas principais regrinhas que a gente tem que guardar de potência de base 10 para operações. Ou seja, né? Operações de divisão e multiplicação, eu consigo fazer essa regrinha. Operações de subtração e soma, não aceita essa regra. É isso que às vezes o pessoal confunde, tá? Sei. Aí já é outra coisa. Aí você tem que converter, né, em mesmo expoente, tá? Na sequência, Foi. oi? Apareceu até umas questões voltadas a essa parte aí que você comentou. Tem sim, tá? Tem sim, tá? Aí, ó, eu ainda não vi as suas questões, né, mas depois eu vou dar uma olhadinha,
Estou tá? curioso para saber minha nota. A nota eu acho que, eu acho que essas primeiras vezes você tem que corrigir, é verdade, tá? Potenciação, então tem um vídeo, esse professor Ferreto, tá vendo aqui? Foi escrito professor Ferreto. Vê, interessante, ele é um bom profissional. Ele tem um canal no YouTube, tá? E realmente, quando eu gosto do profissional, eu indico, né? Ele tem um canal só de matemática, né? É muito bom. Ele fala de tudo de matemática, tudo, praticamente. E eu gosto da dinâmica dele, ele é bem simpático, né? Então eu gosto da Positivo. dinâmica dele, né? Então eu coloquei um ou outro videozinho só, não coloquei tudo, né? Mas caso não tenha aqui, você pode procurar no canal dele direto, tá? Tá Porque às certo. vezes ele não tem só um vídeo de potenciação, ele tem um monte lá, né? Então ele trabalha bastante com esses jovens que vai fazer prova, né? De Enem, né? Essas coisas assim, tá? Não vou ficar focando muito nos vídeos, né? Porque eu quero chegar direto lá na sua dúvida, tá? Quando entra em operações angulares, tá? Aqui já entrou direto em operações angulares, né? Tem como a gente vai fazer algumas contas aqui, né? Com ângulos, né? No sistema sexadecimal, tá? Então eu vou ter que explicar nesse momento a diferença entre o sistema sexagesimal, centesimal e analítico, tá? Então o que acontece, tá? Eu tenho na verdade, o sistema sexagesimal ainda ele pode ser centesimal, né? Ou seja, em vez de eu colocar grau, minuto e segundo separado, né? Dá para mim fazer, né, com vírgula, né? 1,550 graus, por exemplo, né? Tá? É um sistema que a gente chama de centesimal, centesimal. Tá? Então, no ponto 1 aqui, né, tem esse sistema sexagesimal. Ele divide uma circunferência em 360 partes, e é o que a gente está mais acostumado a trabalhar Positivo. com esse sistema. Tá? Então, a gente nota aqui, ó, tá, que o início começa em 0, né? Você vai para 90 graus, com ângulo reto, 180, que é o ângulo raso, né? 270 graus, né? Forma um ângulo obtuso aqui, dentro de um lado, né? E reto do outro. E 360 fecha uma circunferência, tá? Sei. Sexagesimal, 360 graus dividido por, né? Uma circunferência dividida em 360 partes. Cada parte é dividida em 60 divisões. Então, cada grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, tá? No sistema centesimal, tá? A gente lembra do grado, é aqui que tem o grado, tá? Sei. E no caso do grado, alguém pensou em fazer né, um sistema, né, diferente, onde a medida é 400 graus, tá? E por que isso ocorre? Isso ocorre pelo mesmo motivo que a Inglaterra não adotou o metro, adotou polegada. Eles criaram o sistema deles porque quiseram, entendeu? Entendi. Se o japonês inventar uma medida lá e não quiser usar nem polegada nem metro, eu vou fazer o quê? Né? É verdade. Isso é um contexto da evolução da metrologia, um contexto histórico, tá? Sei. Porém, né, esse sistema centesimal não é muito usado, tá? Sinceramente, não vai, pode ser que caia na prova, até pode, né, porque é uma parte obrigatória da teoria, mas eu até acho difícil, né, que caia na prova, tipo para converter em grado. É que eu tenho que preparar você, né? Então, Positivo. fazer o quê, né? Aí tinha uma dúvida sobre esse assunto de grados. Quando eu Vai vou lá. representar uma resposta em grados, após a vírgula, eu represento as primeiras 4 casas decimais.
Então, aqui a gente está falando em... É tipo... Você vai pôr assim, ó. Quer ver? Tá vendo? Você tem 100 graus aqui, certo? É Tem o Gzinho aqui em cima, né? Cada grado... cada grau foi dividido em 60, não foi? positivo. Agora, cada grado vai ser dividido em 100 partes. Entendeu? Isso. Então, você vai colocar 100 graus e sei lá quantas partes deu ali na medida. Mas, Entendeu? tipo assim, vamos supor que deu Você uma está falando medida, do exemplo. sistema decimal. Sei. Se for, se você for, eu não lembro se tem que converter para decimal, tá? Hum. Mas se você tiver 50, por exemplo, metade, né, é 0,5, Hum, entendeu? sei. Se você está falando aqui 1 grado, ó, 1 grado, né? Isso daqui vai cair numa parte da matemática que chama regra de 3, Sei. tá? Porque, ó, deixa eu pegar uma... Se eu tiver, vamos pegar aqui um número qualquer aqui, né? Sei. 1 grado, né? É igual Sei. a 100. É. Opa, 100 centigrado, ou 100 parte de grado, tá? Então, se eu tiver, né, 1,4 grado, Hum. é mais ou menos isso que você quer saber, não é? Se eu tiver, vamos dar um exemplo, 1,4, 5, 6, 8 e 7. Como é que eu represento essa resposta? Ó, aí, eu não sei por que que você chegou nisso, né? Mas se eu tiver Foi, 1,54, você vai colocar uma regra de 3 aqui. foi Já uma fez questão já fez que regra de 3? fiz. Ó, regra de 3, né? Eu vou multiplicar aqui, né, por, né, 1 por x, né, e x, e 1,4 por 100, tá? Hum, Aí eu vou ter quantos centigrados, quanta parte de centigrados eu tenho, sei. tá? Então eu vou ter aqui, ó, deixa eu pegar minha calculadora aqui, tá? Foi justamente na calculadora que eu fiz a transformação da pergunta lá. 1,4, né, vezes 100, ó, 140. 140, tá? Se 140, né, 100 é 1, então eu tenho 1 grado, né, e 40 partes. Ou seja, a minha representação nessa fórmula aqui, ó, eu vou colocar 1 grado, por quê? Deu 140, não deu? Deu. 140 é igual a x, que foi o valor que eu achei, né? Então isso quer dizer que se eu tiver 100 graus mais 40, dá a mesma coisa, não dá? Dá. Só que 100 graus, né? 100, aliás, aqui eu estou falando em centigrados, tá? Sei. Deixa eu até escrever melhor aqui para você entender. Eu estou falando que a resposta de x é igual a 140 centigrados, tá? E eu estou falando que isso daqui também, né? É a mesma coisa de eu pegar 100 centigrados mais 40. Na verdade, eu nem vou pôr o sinal de mais, porque ele vai ficar junto, tá? Centigrados. Eu vou pôr o sinal de mais só por enquanto, só para você ir pegando o jeito aqui, tá? Então, 100 centigrados não é igual a 1 grado? Positivo. Então, a minha resposta vai ser 1 grado, um G, né? E 40 centigrados, tá? Essa daqui é a minha resposta. Aí, claro, né? Eu estou digitando aqui no editor, né? O Gzinho é em cima, né? E o Czinho também é em cima, do jeito que está aqui, Hum. tá? Então, vai ficar, no caso desse exemplo aí, né? Vai ficar Hum. 1 elevado a G, né? 1 É. grado e 40 centigrados. Na verdade, a parte do grado é mais fácil que
que o sistema sexagesimal, tá? Por quê? Se você falou 1,7, se você fizer a conta, vai dar 170. E 170 eu tiro 100, né? Vai sobrar 70. Então, esse 1,7 sempre vai ser, né, uma parte do grado. Então, o que eu acabei de fazer aqui, né, é o que a gente chama de regra de 3. Isso vai ser muito importante você dominar a regra de 3, porque não é só aqui que ela se aplica, tá? Ela se aplica em vários momentos. Os conceitos de físicas, conversões, muitos exercícios, às vezes você nem precisa entender profundamente a teoria, né? Só precisa coletar os dados do exercício, né? E montar uma regrinha de 3 para você trabalhar. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, até, né, mais profundo, que é o caso do RAD, sistema analítico, né? Por exemplo, eu comentei que uma circunferência é dividida em 360 partes no sistema sexagesimal, em 400 partes no sistema centesimal, e no sistema analítico, aí, tá vendo? Cada um é um sistema diferente. Tá? É dividido em RAD. Tá? E o que é esse RAD aqui? Né? O RAD está envolvido, né, com também, né, estudos antigos da circunferência, quando descobriram a unidade π. Né? Então, aí eles descobriram, né, que se eu pegar o raio da circunferência e multiplicar por um número, né, específico, e multiplicar por 2, eu tenho o diâmetro da circunferência. Então, o que eu tenho nesse 2π rad aqui? Ó, né? O tamanho inteiro da circunferência, o comprimento externo dela aqui. Ó, tá? Ela é semelhante com a fórmula do cálculo, né, quando você está aí trabalhando com, né, qualquer sistema, né, circular. Como que você calcula a borda, né, da circunferência? Π vezes diâmetro, não é? Você faz normalmente isso na calculadora, não é? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Positivo. Então, a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr. Tá? Então, a gente vai sempre fazer essa analogia. O sistema analítico trabalha com essa ideia, tá? Com a relação dessa incógnita do π, entendeu? Com a circunferência, comprimento da circunferência e o raio. Tá? E dá para relacionar isso com o grau. Tá? Como assim? Se eu tenho 2π rad, eu tenho 360 graus. Se eu tenho meio π rad, eu tenho 90 graus. Tá vendo aqui em cima? Ó? Vou pegar uma seta vermelha aqui. Deixa eu ver. Ó, meio π rad, eu tenho, né, 90 graus. Isso no sistema sexagesimal. Se fosse no centesimal, eu teria 100 graus. Quando eu tenho π rad, ou seja, 1 π rad, entendeu? Eu tenho 180 graus. Tá? 3,5 de π rad, eu tenho 270 graus ou 300 graus. Tá? Tudo isso que eu estou falando, né, são opções que eu consigo montar uma regra de 3. Tá? E como que eu monto essa regra de 3? Sabendo um valor conhecido, por exemplo, eu tenho que saber 3 valores. Tá? 2 que são equivalentes e um que eu quero achar. Tá? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o RAD, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou montar aqui embaixo. Eu quero saber 3,2 rad. 3,2 rad. Tá? Quanto que dá em
sei lá, vamos pôr quanto que dá em graus, tá? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar uma x graus. Não sei quanto que vai dar, tá? Aqui tem que dar x graus, tá? Então como que eu vou fazer? Minha pergunta está em vermelho aqui. 3,2 rad dá quanto em x graus? Né? Quantos graus dá? Pi rad. Pi rad, eu sei que é quantos graus? 180. Eu poderia pegar outro, viu? Eu peguei só porque... Eu vou pôr em preto aqui para não confundir. Espera aí. Eu poderia pegar outra referência. O que eu estou buscando? Eu estou buscando primeiro um conceito conhecido. Tá? Eu sei já isso, ó. Isso que eu acabei de colocar aqui em cima é o que eu já tenho conhecimento. Eu sei que pi rad é igual a 180. Por que que eu sei? Porque eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo? Na referência. Pi rad aqui, né? É igual a 180 graus. O que que eu vou fazer com isso? A mesma coisa que eu fiz ali em cima. Uma regra de 3. Tá? Então eu vou multiplicar aqui, que é o pi rad vezes x, isso daqui vezes 180. Tá? Montando isso, deixa eu trabalhar um pouquinho melhor aqui, ó. Quando eu for montar isso daqui, tá? Eu vou fazer x vezes π, que é o que está pedindo ali, né? X vai ser multiplicado por π, né? Vou π aqui. Que tem que ser igual a 3,2 multiplicado por 180. O que eu estou tentando descobrir? Né? O valor de x. E eu já tenho os outros três valores. Π é conhecido, né? A gente sabe o valor de π, certo? Positivo. Qual que é o valor de π? 3,1415. Exato. Exato não, né? É aproximado. Vamos lá. Se eu pegar... 1416. É um número extenso, né? Vamos pegar só 3,14 para facilitar, só para a gente entender. Então eu vou pegar minha calculadora de novo, né? E vou achar o valor de x. Ó, o 3,2 eu vou multiplicar 3,2 vezes 180. É o que está aqui no meu lado, aqui, ó. Deu 576. Tá? Então, eu até vou pôr aqui, ó. Eu vou copiar de novo. X vezes π é igual a 576. Estou fazendo passo a passo para você entender. O x, eu tenho que isolar ele. Tá? Esse π que estava multiplicando, eu vou passar para ele do outro lado, dividindo. Positivo. Tranquilo até aí, certo? Tranquilo. Então, eu vou ter 576, né, dividido por 3,14, né? Deu aproximadamente ali, ó. Opa, deixa eu pegar de novo aqui. 183,4. 183. Deixa eu pôr um x aqui. X igual 183,44. Por que eu coloquei 44 ali? A regra do arredondamento. Isso. Eu já apliquei uma regra de arredondamento para a gente ir entrando em outro conceito, porque é aí mesmo que a gente queria entrar. Então, quando eu estou fazendo essas contas, né, muitas vezes eu tenho que aplicar a regra de arredondamento. Entendeu? Sim. Mas você entendeu da regra de 3? Que para mim trabalhar com ângulo, eu vou usar muito elas? Positivo. Vou focar em cima dela. Tá. Ela é mais treino mesmo, viu? Fazendo exercício, né? Brincando um pouco com os números, tá? Mas eu vi que você entendeu, então eu estou tranquilo, tá? Certo. Beleza, então. Os sistemas
sexagesimal, centesimal, analítico, né? Como que ele pode ser cobrado na prova? Isso na prova teórica, tá? Na prova teórica, eles podem dar um tanque, né? Que tem um tampo cônico e você tem que calcular um grau ali, mais ou menos isso, entendeu? Vai estar envolvido não só o grau, tá? Vai estar envolvido a trigonometria, né? Vai estar envolvido cálculo de volume, tá? E tem uma IT, tá? A IT 151, que é um formulário disso, tá? Eu até vou entrar nos arquivos para mostrar para você lá embaixo, quer ver? Eu acho bom você conhecer esses documentos. Sim. Deixa eu ver se está a IT aqui. Ó, lá no capítulo, é que você não chegou ainda, mas quando você chegar lá embaixo, no capítulo Instruções Técnicas, aliás, desculpa, Instruções das Práticas, tá? É aqui que está todos os procedimentos que você precisa conhecer na prática, viu? Então tem uma edição, tá na plataforma sua, eu estou dentro dela. Sim. É que você só vai chegar lá depois que você seguir tudo, né? Isso aqui está lá no final. Positivo. Ó, então eu vou até parar um pouquinho aqui para te mostrar, ó. Tem o procedimento de medição de spool, tá? Aqui na medição de spool, né, você vai usar os conhecimentos de metrologia com os instrumentos, né? Vai ter que trabalhar com relatório, né? Então, né? Acho que o spool, eu sei lá, né? Ele parece complicado, mas é simples, né? A parte de medição de espessura é simples, tá? A medição de tanque envolve conta, tá? Sim. Medição de vaso de pressão, né? Eu acho que é o mais chatinho, é a prova que mais demora, tá? Nó tubular, né? Também, né? É um procedimento que envolve conta, né? Traçagem de gabarito, né? Já envolve uma técnica específica de traçagem, que eu acho que você já mexe um pouco com isso. Já fez traçagem de gabarito, alguma coisa assim? Caldeiraria. Mas bem. Já estudei no curso de tubulação. Então, você vai ter que fazer uma traçagemzinha ali, né? Não vai fazer igual tem um outro professor que contou uma história, só para distrair um pouquinho, rapidinho. Falou que o cara chegou lá na obra querendo serviço, né? E não sei se é verdade, né? Então, o cara falou, eu estou precisando de um caldeireiro bom, né? O cara estava desesperado, falou, não, eu sou caldeireiro, eu sou caldeireiro. Aí o cara desconfiou, falou, então vamos fazer um teste com você, ó. Pega aquela chapa ali, né? Desenha uma boca de lobo. Aí conta-se que o cara ficou lá meio dia inteiro lá, desenhando lá, né? Aí quando o supervisor chegou lá para ver o teste dele, né? Ó, acabei a boca do lobo, mas não fiz só a boca do lobo, não, fiz o lobo inteiro. Ele desenhou o lobo. Já Então, viu? Já escutou essa história? já ouvi falar ela. Eu não sei se é verdade, porque tanta gente conta, né? Mas vai que é, né? Sei lá. Acho que o comentário é porque aconteceu. Olha, né? Então, esses procedimentos aqui, eu não sei se você vai conseguir visualizar agora, porque você tá. Porque às vezes trava, viu? Mas eu tô te mostrando para você ver que tá tudo ali, né? E na verdade, eu estava procurando a IT, né? Tem as avaliações, que vai ter provas, né? Lá no final, tá? A P1 cai muita matemática, entendeu? Aqui, ó, é o último documento. Tá vendo essa IT 151? Tô vendo. Você consegue achar ela na internet facinho, tá? Eu vou mostrar para você porque ela está relacionada também, além de outras coisas, com a matemática, tá? E eu vou te mostrar para a prova o que é importante você saber de matemática. Sabe o que é importante você saber de matemática na prova da BEND? Pode Você falar. saber que você não tem que decorar muita coisa. Você tem que entender esse formulário que está aqui embaixo, que eu vou te mostrar. Estou chegando, espera aí. Ó, Esse tá vendo aqui, ó? material que você está passando, a gente tem disponível na plataforma?
Tem disponível na plataforma, e se você digitar IT151 na internet, você também consegue achar. Tá? É material padrão da BN. Tá? Tá vendo esse desenho que está aparecendo na sua tela aí? Tô vendo. Você está percebendo que ele tem uma fórmula aqui? Fala erro absoluto. Erro absoluto e erro relativo. O que você tem que saber dessa fórmula? Você tem que saber, ó, que tem um Hzinho aqui, ó, que está aqui. É o desnível verificado. Se é um desnível verificado, é alguma coisa que você, né, já sabe. Tá? Você tem um comprimento L aqui, que é o da rampa. Sei. E você tem um tamanho S aqui. Tá? O exercício, né, vai sempre pedir algum desses elementos. O que você tem que saber é saber usar a fórmula. O formulário já está aqui. A fórmula já vai estar na sua mão na hora da prova. Lá na prova, quando você for fazer a prova, eles vão te entregar esse documento, né? Que tem, sei lá, umas, né, 20 páginas aí, né? Se você não tiver intimidade com essa IT 151, a resposta vai estar na sua cara e você não vai saber. Então é bom Tá? já ir se familiarizando com ela, né? Eu estou antecipando isso para você porque eu vi que você está preocupado ali, né, com o que vai cair na prova, entendeu? Tá? Mas eu não quero confundir muito sua cabeça. Por quê? Não Porque, pode igual eu falei para passar você, a a gente está cabeça. começando no básico para depois ir para o mais avançado. Certo. Tá? Esse Mas delta. é bom Hã? sempre antecipar para a gente se familiarizar com o assunto. Tá, só não deixa isso ficar, deixar você estressado, viu? Tá certo. Por mais que você queira, né, passar lá na prova, você tem que chegar lá com a cabeça bem tranquila. Você tem que manter um nível, né, Sim. de estabilidade emocional, pelo menos lá. Então, eu vou passar até um pouquinho mais para baixo, né, porque logo, logo você vai entrar numa outra área que pode surgir muita dúvida, que é a parte de trigonometria. Então, essas fórmulas aqui, ó, erro de alinhamento, tem tudo aqui. Vai ter prática, não se preocupe. Tá? Certo. Por exemplo, essas fórmulas aqui, sabe onde você vai usar? Olha lá, ó, topografia. Tá? Em topografia você vai usar. Inspetor também utiliza a estação total? Eu não sei na prática que você vai usar, viu? Acho que aí depende do professor. Aí vai te explicar certinho, tá? Certo. Mas tem alguns exercícios que é só. Isso é da prática, eu estava falando, né? Tem Sei. alguns exercícios que é só teórico, ou seja, eles vão contar uma historinha lá, né? E você vai ter que vir nessas fórmulas aqui, ó. Então, o que você vai ter que entender? Você tem que saber a diferença do que é uma figura plana e do que é uma figura geométrica. Por quê? Uma coisa é calcular a área do quadrado, tá? Áreas é pertinente a figuras planas, tá? Porque quando eu estou falando de sólidos geométricos, não é mais área, tá? É um volume que você calcula. Tá? Então, sólido geométrico é o cubo, por exemplo, o paralelepípedo, né? O paralelepípedo pode ser oblíquo, né? Cilindro, côncavo, pirâmide. Você está vendo quantas fórmulas tem aqui? Muitas. Todas, Essa né? fórmula, na verdade, ó, vamos pegar o círculo aqui, ó, né? Aqui o valor de π está aparecendo com esse símbolo aqui esquisito, né? Sei. Tá? Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Né? E se eu não tiver o raio? Né? O R aqui é raio, tá? E o Certo. diâmetro, né, é só eu dividir por 4. Hum, Então, ou seja, na hora que eu estiver lendo o exercício, se ele me deu em diâmetro, eu não vou usar o raio, eu vou usar a forma de baixo. E vice-versa. Ou seja, tem duas opções aqui. Né? Nessa daqui, ó, para calcular a área, eu tenho essa fórmula aqui e tenho sei. essa de baixo aqui. Tá? Mas às vezes eu preciso do R, aí tem outra forma para usar o R. Ah, mas eu vou precisar do R'inho para de cima. Eu tenho a forma do R'inho. Tá? O que é o R'inho e esse R maiúsculo?
Está aqui na fórmula. Tudo isso na hora da prova. Então, é isso que a gente vai tentar te preparar. Na hora da prova, você vai ter que saber todas essas fórmulas, tá? Então, a gente vai entrar na matemática básica, depois, mais para frente, né, a gente vai entrar nesses exercícios, tá? Vai ter Certo. atividades que vão te ajudar a trabalhar com essas fórmulas. Coroa circular, por exemplo. Tá? Aqui, a coroa circular tem duas fórmulas também. Né? Elipse, né? Aí vamos supor que lá na prova tem, calcule o volume de um furo oblongo, né? E tem um distanciamento entre os eixos ali, né, das pontas de 10 milímetros, né? Você Sei. sabe o que é um furo oblongo? O Não. oblongo, né? Oblongo. Não? Eu vi muito essa questão de elipse na construção naval. Trabalhava lá em Pernambuco no estaleiro, aí você utilizava muito isso aí para acessar os tanques. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Na divisão entre os blocos, para se acessar um bloco para o outro, eles colocam a elipse entre a chapa que divide os vãos do navio, para poder passar por baixo dela e acessar o outro vão lá. Entendi. Seria tipo uma boca de visita, alguma coisa assim, para passar? É positivo, é construção naval. Eu trabalhei com isso, a gente utilizava muito elipse em blocos para poder acessar um vão e passar para o outro. Entendi. Na Uma aviação, abertura oval. viu? Na aviação se usa dentro da própria aeronave, a gente chama de cavernas, né? Cavernas. Cavernas. Cada caverna tem um acesso também, né? E tem os perfis, né? Pô, Todos eles têm furos também, né? Ou são elípticos, né? Ou são circulares mesmo. tem Então as a ver cavernas aí, são divididas. A tem a resistência é ver muito uma melhor. coisa com a outra. Tem a ver porque essa estrutura ela garante uma resistência maior, tá? Positivo. Ela não No pode ser navio quadrada, é as triangular, cavernas e as longarinas. ela nas longarinas, isso mesmo. Um detalhe, né, só para você conhecer, né? Você que Certo. trabalhou bastante na área aí, você viu que a indústria metal mecânica pesada aí trabalha muito com soldagem, né? Positivo. E a aviação não tem solda nenhuma, viu? Não? Não. O avião é inteirinho rebitado. Só para você ter ideia, viu? Interessante isso. Não Ele sei é como ele aguenta a pressão, né, lá em cima. toda aquela nervura, ó, todas as nervuras, essas cavernas do avião, né? É tudo feito com uma liga de alumínio, cobertura com muita resistência, uma liga, eu não sei agora a composição da liga, né? Faz tempo que eu saí de lá, também na época eu nem ligava para isso. Sim. Mas é uma liga de metal, né? De alumínio, aliás, muito resistente e muito leve. É incrível. Você pega aquilo lá, é muito leve. Você pensa, isso daqui quebra fácil. Ixi, vai tentar quebrar aquele negócio lá. Tem uma resistência enorme, né? E Interessante. essas peças, né? Elas têm que ser leve, né? Porque o avião, quanto mais leve, menos combustível ele utiliza, né? Então, por isso tem Ah, que ser bem leve. E tem que ser muito resistente, claro, né? Para aguentar a pressão. O avião é é. pressurizado, né? Então, o avião é um tanque voador, viu? Ele a estrutura dele tem que aguentar a pressão interna. E grande ainda, viu? Interessante. Porque ela Eu- trabalha quando ele está, né, sei lá, 20 mil pés de altura, lá, 30 mil pés, ele lá não tem muita pressão nessa altitude que ele voa, tá? Eu bati até uma foto quando eu estava vindo para cá no avião, da altura que ele estava. Era 11 mil e algumas coisas. A altura que ele estava, né? Do solo. Isso, tem um aparelhinho no avião, né, que ele É, cria uma pressão interna, tá? Então ele pressuriza o avião, né? Você pode ver um barulhinho, zzz,
Já viu já um barulhinho assim no avião, quando você voa? Antes de Já, decolar, ele já... é, né? Aquilo é, lá, ele está pressurizando o ar dentro da cabine, depois que fechou a porta, né? Eles hum, começam a controlar a pressão dentro da aeronave, né? Então, ou seja, naquela hora que eles estão aumentando a pressão, o avião, ele como se estufasse um pouco, tá? sei. Ele estufa um pouco. Então ele fica nessa, né? Ele estufa, volta, e acaba criando muita microtrinca. Por isso que eles não usam solda, tá? Hum, A solda fica muito mais sujeita a microtrinca por causa dessa fadiga. Toda hora ele vai pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza, né? Então é. eles utilizam rebite e é muito rebite, tá? É bastante rebite mesmo. Então, quer dizer que nessa pressurização Hum, é isso que faz a gente se sentir aquela sensação quando o navio está aterrissando, que é quando o ouvido, a gente sente o ouvido tapa, a Isso, audição é tapa. isso mesmo. Exatamente, o ouvido tampa, né? Aí você dá uma mexida no ouvido, ele volta. A gente fica surdo mesmo. Eu particularmente, eu fico surdo, não escuto nada. É por causa da diferença de pressão. O ouvido, ele armazena um pouco da pressão interna, aí quando você Hum, mexe nele, ele equipara a pressão interna e externa. Bem, é uma coisa interessante, né? É muito verdade. interessante a área que eu atuava, viu? Mas a sua área também é boa, né? A área naval. E metalúrgica tem as suas histórias também, né? Verdade. Eu estou falando desse formulário, ô Felipe, porque ele vai te ajudar muito, tá? Você conhecer que ele existe agora de momento, tá? Não, você pode olhar essa parte das fórmulas, tá? A princípio. O resto ainda não é pertinente, tá? Porque esse Tá. formulário tem um monte de coisa. Tá? Essas fórmulas, agora que você está em matemática, você pode usar. Então, o que, que você pode ver desse formulário? Ó? Vou começar daqui a falar a da página. Ó, da página 19, entendeu? Hum, Página 19 tem as fórmulas basicona, né? Para calcular quadrado, né? Retângulo, triângulo, né? hum, Trapézio e outros elementos, né? Tem a parte de trigonometria na página 20, tá? Que fala do triângulo retângulo, tá? E de alguns outros triângulos, ok? Setor circular, que começa também a falar, tá? sei. Página 21, também está falando de cálculo de áreas, tá? Área Hum, do círculo, área de polígonos, né? Coroa circular, elipse, né? Tudo com cálculo de área. Na sei. página 22, começa fórmulas de volume, ou seja, até agora a gente viu, né, 19, 20, 21, cálculo de área, né, e algumas outras medidas embutidas ali. Tá? Na página Tá. 22, começa cálculos de volume. Tá? Então, área, por exemplo, é metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Volume, a gente vai calcular em metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá bom? Hum, Várias formas aqui do cilindro, do cone, da pirâmide. E tem aqui, né, também a fórmula da área aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As sei. fórmulas que tem A1 aqui, por exemplo, a área 1, que está indicado tudo na setinha aqui. Tá? A interpretação dessas fórmulas, né, vai ser feita com a ajuda de alguns exercícios que vai ter disponível na plataforma, Certo, tá? Em outro momento. Beleza? certo. Me Lembra o nome desse passa documento? Qual documento que é esse? IT 151. 151, exatamente. Tá? É, Tenta baixar ela já. Essa daí é uma coisa que você pode imprimir. É uma das coisas que você pode imprimir, tá bom? certo. Me passa. Aliás, o quê? Pode falar. Não, o que que você ia querer? Quer falar?
Eu ia perguntar a você se você pode me passar um bizu para mim aperfeiçoar a minha matemática, porque eu não tenho uma intimidade muito Já grande. estou passando já. Mas é questão de Vou estudar. passar mais ainda, eu vou passar mais ainda. Agora, para estudar matemática, é o seguinte, você vai ter que ter um caderno, tá? E quando você estiver fazendo essas aulas, você vai pegar esse caderno e resolver, primeiramente, você vai tentar resolver o mesmo exercício que já está resolvido, para ver se Sei. você entendeu, tá? Uma prova de matemática funciona da seguinte maneira, isso é uma dica que eu já dou também, tá? Você tem que escrever, não adianta você ficar só lendo, sem escrever nada. Eu Se o adquiri mais exercício, se o videoaula. exercício está falando, ó, em cima de um coqueiro tinha 5 cocos e 2 caiu. Você desenha o coqueiro, desenha os 5 cocos, né? Depois você puxa uma setinha e desenha os 2 que caiu. É desse jeito que a gente ajuda o cérebro a raciocinar. Você Sei, está falando de um tanque, desenha o tanque e vai colocando as medidas, entendeu? sei, Você está falando, sei lá, é mais fácil falar de um tanque, de um vaso de pressão, aí vai falar do tampo, um tampo cônico. Desenha lá o tanque, a parte cilíndrica, desenha a parte cônica e vai colocando as medidas para você não ir perdendo a referência, entendeu? sei. Mas você tem que ter um caderno do seu lado para ir fazendo essas contas na mão, porque na Hum. hora da prova, uma coisa que eu falo nas provas, principalmente na P1, pessoal, rabisca. Rabisca em qualquer ponto da prova, só no gabarito que não. Gabarito não pode rasurar, né? Mas a prova pode usar de rascunho, tá? Ok? Ok. Eu já tive engenheiro, só para você ter ideia, Felipe, eu já tive engenheiro, né, que veio fazer Hum. a prova P1 e ficou preocupado e não usou o formulário. Não usou. Ele, eu sou engenheiro, então eu vou, né, fazer do meu jeito. Ele ficou 4 horas na prova e não conseguiu fechar a prova direito, né? É por isso que eu ressalto, né? Você entendendo o formulário, né, Hum. ajuda muito no desenvolvimento das perguntas, né? Que a pergunta vai falar de um tampo semisférico. Ué, semisférico, então eu vou ter lá né, um setor, né, uma parte de uma esfera. Eu vou lá no formulário, já tem a fórmula, né? Estou Sei. falando de uma estrutura trapezoidal. Opa, eu vou precisar calcular a área disso? Eu já vou lá no formulário, já tem a fórmula, né? Então vai estar escrito no exercício, né? Hum. Algo, né? Que já vai dar uma referência para você procurar no formulário, tá? Usou o formulário, aí você vai para a calculadora. Aí você vai para a calculadora, né? Faz a conta rapidinho, tranquilo, entendeu? Mas mais Na, para frente, quando chegar mais exercício, a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? na calculadora tem como eu resolver essas questões todinhas, sem precisar de papel. Sim, mas só que você tem que coletar os dados, certo? Se o Então, exercício for muito longo, você vai ter que Hum. coletar os dados do exercício primeiro, para Sei. você saber o que vai fazer de conta, entendeu? Então o papel às vezes é essencial mesmo para você fazer o diagrama do que está acontecendo, para Na você prova, interpretar o exercício. na prova eu posso levar folha de papel em branco? Até pode, viu? Mas a prova vai ter espaço para fazer rascunho, viu? Tem? Para fazer, tem, né? A gente fornece, até pode ser que, né, se precisar na hora, a gente fornece uma folha de rascunho, tudo, tá? Mas naquela prova lá, principal, eles autorizam? A IT é obrigado a ter. Eu acho que agora, Eles né? fornecem? Eu Eles sei que fornecem? quando a prova era presencial, tinha, né? Hum. Agora a prova está online, mas acho que eles deixam você alguma folha de rascunho assim. E tem prova online?
Então, eu estava implantando, viu? Mas eu acho que se tornaria até mais Online fácil. não, ela é digital. Você tem que ir lá de qualquer jeito. Ah, tá. Não Só pode que em vez de fazer fazer em no papel, casa. faz no computador. É, entendeu? Tem que ir lá de qualquer jeito. Não, não dá pra fazer de casa, não. Ah, sim. Mas eles fazem no computador, Hum, tá? Mas certo. o que você tem a dúvida eu não abordei ainda, que é a parte de algarismo significativo. Eu vou querer entrar lá para você dar uma olhadinha, tá? Primeiro eu vou Sim. abordar as regras de arredondamento para algarismo significativo, tá? Depois eu Hum, vou explicar por que a gente tem que arredondar, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, né, é que quando a gente está trabalhando com algarismo significativo é porque a gente tem um número, né, com casas decimais, milesimais, centesimais, tá? sei. Então, né, eu vou ter por exemplo, alguma coisa, vírgula, alguma coisa, tralalá, tralalá, tá? Não vai ser um número inteiro, tá? E para esse número não ser muito extenso nas suas casas decimais, a gente precisa arredondá-los, né? E existem algumas regras, né? A primeira regra, tá? Fala se o número ele é inferior, aqui, opa, primeira regra. Se ele é menor que 5, tá? Qual que é menor que 5? Aquele número imediatamente seguinte ao algarismo que eu quero conservar, Sei. né? É 2,532, tá? Aqui está falando que ele vai arredondar a primeira decimal. A primeira decimal é uma casa depois da vírgula. Se ele me falasse a segunda decimal, né? Eu ia cortar duas casas depois da vírgula, tá? Hum, E o número que eu estou analisando aqui, ó. Primeiro, o número que vai ser conservado, né? Vai ser esse daqui, nesse caso aqui, tá? Ele vai ser conservado, tá? E aqui eu vou conservar esse número aqui. O que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar se esse número ele aumenta ou permanece. É sempre isso. É sempre positivo. isso no arredondamento. Ou ele vai ficar igual, ou ele vai aumentar. Diminuir nunca, tá bom? Tá certo. Se esse número da sequência, ou seja, o seguinte, né? O número seguinte, ele for menor que Que sim. 5, né? O meu número Permanente. permanecerá conservado. Né? Aqui está falando permanecerá conservado. Permanecerá igual. Tá? Até aí tudo bem, certo? Sei. Se eu cortasse aqui também, ia acontecer a mesma coisa. Né? Como o 3 é menor que 5, o 5 ia ficar, né, Hum, normal. Tá? Aqui o 3 é menor que 5, ficou 1,3. Tá? Se for maior que 5, esse número que está em análise, né? Vamos pegar o caso aqui, ó, tem já dois exemplos aqui, ó, que está falando para arredondar na primeira decimal, ou seja, vai cortar numa casa depois da vírgula. Tá vendo aqui? Tá? sei. Tem 1,66666, né? Que vai ser arredondado a primeira casa decimal. O 6, que está depois do meu número que vai ser conservado, é maior que 5. Então ele aumenta. Tá? Ou seja, nesses casos aqui, ó, que ele é maior, ele vai ser aumentado. De Hum, 6 foi para 7, que é a minha resposta. Tá? 4,851. Eu cortei no meio do 8 e do 5. Por quê? Porque pediu para cortar na primeira decimal. Tá? Esse caso aqui, tá? Mas é maior que 5, Fábio? Não é maior que 5, é igual a 5. Tá? Subiu também para 4,9 por causa de uma outra regra. Tá? Essa regra aqui, né, é a terceira regra, que é um pouco mais complexa. A regra do 5. Vamos chegar nela. E vamos fazer bastante exemplo aqui. Na terceira regra, né,
quando o número, após o número que vai ser conservado, ele é 5. Tá? Dois casos aqui, por exemplo, e os dois casos de baixo aqui. Tá? E o número depois, o meu número que vai ser conservado, né? Esse número 5 aqui é o meu número que vai ser conservado. E esse número 5 aqui é o número que está dentro da regra. Tá? Eu vou analisar ele, né? Primeiro, se ele for ímpar ou se for par. Qual? O número que está sendo, né? Que eu desejo, né, permanecer, conservar. No caso, o 5 é ímpar, né? Então, o meu número ele vai aumentar. 2,750. Cortei entre o 7 e o 5. O 7 é ímpar, e como ele está cortado bem aqui, eu vou ter que analisar o 7, se ele aumenta ou permanece. Né? Acabou em 5 depois do 7, então ele também aumenta. Por que aumentou? Porque é ímpar. Tá? E se for par? Se for par, o mesmo caso, né, o número analisado, né, que eu vou avaliar se sobe ou não, né, tem o 5 depois, né, não tem outro número diferente de 0 na frente dele, né, mas é par o número que está sendo avaliado. Né? Então ele permanece igual. 3,6 não sobe para 3,7. 1,2 não sobe para 1,3. Tá? Tudo isso porque, né, não tem um número diferente de 0 aqui. Se na frente aqui, ó, tiver um número 1, 2, 3, 4, qualquer outro número, aí sobe. Tá? Por exemplo, né? Se fosse 3,600, opa, deixa eu escrever com o mouse, é ruim. 351, aí não ia ser 3,6. Aí quando eu vou fazer a análise, né, eu vou ver que depois do número 5 tem o numeral 1, né? Então a resposta aqui, ó, vai ser 3,7. Tá? É um pouco complexo, mas tem uma ideia bem legal isso daí, tá? A gente verifica que, seguindo essa regra, há uma probabilidade do número ficar par. Por quê? A probabilidade de ficar par. Se for ímpar, ele virou par, e quando é par, ele permanece par. Ou seja, nos dois casos aqui, né, ele ficou par. Isso é bom para a gente trabalhar com a própria quantidade de algarismos significativos. Por exemplo, né, numa conta que envolve número par, a probabilidade de eu manter o mesmo número, o mesmo tanto de casos de algarismos é maior. Numa divisão, por exemplo. Tá? Então, numa divisão, se eu for dividir 2,8, vai ficar 1,4. Se eu for dividir 1,2, vai ficar 0,6. Ou seja, fica duas casas. Né? Se eu for dividir o 3,7, aí já aumenta uma casa. Em vez de eu ter 2 algarismos, eu vou ter 3. Eu vou ter, né, 1,75, né, 65. Deixa eu limpar um pouco minha tela, ficou muito suja. Salvar, apagar. Deixa eu ver se tem uma tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui. Tá? Essa tabelinha aqui é importante. Essa daqui, né, dá até para você, né, tentar memorizar ela. Tá? Que ela funciona da seguinte maneira. Tá? Ela já mostra os números que permanecem, tá? Os que aumentam, tá? E fala da regra do 5. Quando o 5 está sendo analisado e só tem 0 depois dele, e quando o 5, né, ele vem depois do 5 algum número diferente de 0. Né?
Se for esse caso de cá, ele aumenta diretamente, né? Se for o caso de cá, aí eu tenho que verificar se permanece ou aumenta. Vamos pegar alguns casos aqui para a gente tentar fazer. Tá? Por exemplo, eu vou pegar todos os arredondamentos à primeira casa decimal. A análise vai servir para qualquer casa. Tá? Vamos pegar aqui, ó, 1,502. Tá? Esse número aqui, né, quando eu vou analisar ele, a primeira decimal, eu vou analisar o 5, se ele permanece ou se ele aumenta. Qual o número que está depois dele? É o 0. Olha o 0 aqui. Ó. O 0 está, né, indicando que ele vai permanecer. Se ele vai permanecer, ele vira 1,5 mesmo. 1, opa, agora ficou ruim aqui de consertar aqui. 1,5. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. 1,582. Vou analisar a primeira decimal também. Tá? O número 5 é o analisado. Né? É o avaliado aqui. Né? Então eu vou olhar o sequente, o depois dele. Né? A sequência é 8. O 8 está aqui. Ó. Maior que 5. Então ele aumenta. Ele vai para 1,6. Certo? Então a resposta aqui é 1,6. Né? Agora vamos pegar um caso que o número que eu vou avaliar é o 5. Tá? Esse caso aqui, ó, porque é 3 casos diferentes, né? Eu vou analisar o 5 e depois dele eu tenho o 5 também. Tá? Aí entra aqui na regrinha. Aí eu vou ter que tomar 2 caminhos. Eu vou ter que analisar se ele está acompanhado de número diferente de 0 na frente do 5, que é esse 5 aqui. Não, só tem número igual a 0. Então eu vou para o outro lado. Ele está só acompanhado de 0 ou está sozinho. Aí eu vou analisar se o número que eu estou avaliando é ímpar ou par. Ele é par. Quer dizer, desculpa, ele é ímpar, que é 5. Então ele vai subir para 1,6. Tá? Se eu tivesse 1,550, né, e 2, por exemplo, e fosse fazer a mesma análise, eu não ia seguir por esse caminho, eu já ia vir direto para cá. Ele tem um número diferente de 0 depois dele. Tá? Aí ele já sobe automaticamente, não fica 1,6. Tá? Se meu número fosse 1,650 e fosse fazer análise também aqui, tá? Esse número 1,6, que o 6 iria ser o número que eu ia deixar, que eu ia avaliar para ver se ele permanece ou aumenta, tá? Vai cair na regra de 5, porque o número da sequência dele é o 5. Então o 5, eu vou verificar se ele, primeiramente, se ele está acompanhado de 0. Se tiver número diferente de 0 aqui, já ia subir automaticamente. Mas não tem. Então eu vou cair para o outro lado, para a direita aqui, né? Se ele for par, ele permanece. Se ele for ímpar, ele aumenta. O número 6 é par, então ele permanece. Fica 1,6. Tá? Mas se meu número fosse 1,652, tá? E eu fosse fazer análise da primeira casa decimal, eu ia cair direto nessa regra aqui, ó. O número 5 está acompanhado de número diferente de 0. Qual que é o número de 0? Ó, esse daqui, ó. Então, meu número 5, né, está acompanhado do número 2.
Então, meu número avaliado, ele vai aumentar. E vai ficar 1,7. Então, percebeu aqui, ó? Aqui foi um caso que aumentou, tá? Aqui foi um caso que aumentou, só que aqui aumentou pela regra dos 5, porque ele era par, o número avaliado. Aqui aumentou, né? Pela regra da terminação, né, em 8 depois do número avaliado. Então aumentou aqui diretamente, tá? E há casos que ele permanece, né? Então aqui, ó, por exemplo, ele permaneceu, tá? Por causa da primeira regra aqui, do 0, tá? Que mais? Aqui permaneceu também, né? Só que aqui foi a regra do 5, tá? O número par aqui ele permanece. Beleza? Ok. Acho que eu peguei um exemplo de cada um. Tá? Um exemplo de cada um aqui. Tá? Tá certo. Ficou alguma dúvida referente a isso ainda? Esclareceu. Conseguiu entender por que que subiu aqui? Por que que subiu aqui também? A dúvida era mais sobre aquela questão lá, sobre a norma da ABNT, que é para seguir a Então, regra da... isso daqui é a norma. É norma, né? Isso daqui é o que está na norma. Entendeu? Por isso Positivo. que eu estou abordando ela. O que está na norma é isso. Tá? Tá. Esse contexto que eu estou apresentando para você é o contexto da norma. Sei. Tá? Por isso que tem toda essa burocracia aí. Que a gente pegou e resumiu tudo e colocou tudo num quadro, para simplificar. Tá? Tá certo. Então, quando a gente fala na norma de arredondamento, o que ela pede é isso. Vai fazer desse jeito. E o caso mais complicado é o número 5. Porque às vezes ele vai aumentar se for ímpar e permanecer se for par. Tá? Ok? Ok. Tem umas contas. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Deixa eu ver se está aqui para trás. Está aqui, ó. Tem uma conta aqui, tá, que eu quero ressaltar já para você. O que acontece, ó? Eu tenho aqui, ó, as minhas vírgulas, tá? Elas definem os meus números das casas decimais, centesimais, milesimais, tudo mais, né? Quando eu for efetuar uma adição, tá, de números que tem várias casas decimais e for pedido, né, para fazer com a regra do arredondamento, dos algarismos significativos, eu vou ter que pegar, antes de fazer a conta, tem que ser antes de fazer a conta, porque senão pode dar erro. Tá? Escolher a minha base, e minha base vai ser sempre a que tem menos casa decimal depois da vírgula. Ou seja, no caso aqui, o que permaneceu sem mudança foi o 2.807,5, porque ele só tem um número depois da vírgula. Positivo. Tá? Os outros, eu vou ter que avaliar individualmente cada um. Então, o 0,0648, eu vou ter que arredondar entre o 0 e o 6. Usando a regra da tabela, né, o 0 vai permanecer ou vai aumentar? Vai ter que ver o outro número. O outro número é 6. Então, 6 é maior que 5, então aumentou para 1 o 0. Entendeu aqui? Entendi. 83,645. Né? Ele tem, eu vou cortar ele no 6. Vai sobrar o 4. O 4 vai permanecer. Desculpa, o 6 vai permanecer. Né? E o 4 é menor que 5, então 6 permanece. Essa parcela aqui, ó, tá? Você anota aí, tá? Tem um erro aí nessa apostila, né? Era para ter aumentado, né? Era para ter aumentado, tá? Então aqui, ó, 525,4. Por quê? Porque é a regra do ímpar.
Do ímpar. Tá? Ele é ímpar, então ele aumenta para 4. Tá? Ou seja, aqui vai ficar 6, né, aqui no resultado final. Sim. Então você entendeu mesmo. Eu vi que você pegou o jeito. Né? Quero só decorar, só essas questões. Não, tranquilo, você está indo bem. Pode ir seguindo na plataforma, né? Pode ir postando as dúvidas no Zap, tá? Pronto, eu vou Normal, postar para você a pode questão que postar. eu vi, a transformação de minuto, graus e segundo Ó, para e sabe que dessa daí, sabe o que o pessoal costuma fazer? Tenta fazer os cálculos pela regra de 3, tá? Tenta fazer no caderno mesmo, a conta na mão, tá? E depois você tira uma foto e manda no meu Zap. Ô, Fábio, ó, eu fiz a conta desse jeito, tá certo, não tá? O que você acha? O que eu tenho que fazer? a calculadora. Não, tenta fazer na mão, sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê, tá? Nosso cérebro funciona da seguinte maneira, né? Nosso cérebro é meio preguiçoso, é esperto, viu? Nosso cérebro é esperto. Se você não forçar ele, né? Ele fica acomodado, né? Então você vai perceber o seguinte, né? O intuito de você fazer na mão é você ir treinando o seu cérebro uma parte que chama de raciocínio lógico, tá? E eu vou te explicar uma coisa a mais, tá? Eu conheço, eu já venho levando essa disciplina de matemática há muito tempo, tá? Queria manjar. Normalmente eu já identifiquei um perfil, aliás, um perfil não, dois perfis de profissionais ou de pessoas, tá? Tem as pessoas que têm facilidade para raciocínio lógico, ou seja, é as pessoas que gostam de matemática, ou mesmo falando que não gosta, tem facilidade para fazer conta. Essas pessoas têm uma parte do cérebro desenvolvida para a matemática, tá? E tem pessoas que têm não desenvolve tanto essa parte no cérebro, porém desenvolve uma outra parte, né, que é a do raciocínio mais humano, né? Da decoreba, por exemplo. Pronto, é o meu caso. Eu só aprendo se eu decorar. Aí, se você decorar, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu só aprendo se eu entender. Eu não consigo decorar. Eu só aprendo se eu decorar. Então, o que eu costumo falar? Você é uma pessoa, então, que gosta de ler, gosta de leitura, não gosta? Antigamente não, mas agora eu tô aderindo para poder adquirir Não, mas mais você coisas gosta mais de, por exemplo, se você tiver que fazer uma leitura ou fazer uma conta, você prefere fazer uma leitura. positivas. E você Prefiro a é da leitura. parte de humanas. Você é da parte de. Uma pessoa que tem um perfil muito bom para interpretar normas, para interpretar procedimentos. Então, creio que você não vai ter problema com a parte prática, tá? A parte que a gente vai desenvolver e trabalhar com você é só a parte do raciocínio lógico, tá? E isso não tem jeito, é treino. Tá? A gente vai pegar a parte do seu cérebro que é mais preguiçosa, que é a parte da matemática, tá? E a gente vai trabalhar ela através desses exercícios da primeira parte. É por isso que a gente começa lá no basicão, entendeu?